Our group is composed by João Henrique, Murilo Dornelas, Pedro Souza, and me, Ana Carvalho. The culture you chose to present is Greece. We decided by drawing lots among the participants. We will tell about its story, its flag, currency, religion, and some tourist attractions. Of course, also showing our website. It's usually interface and content that is contained in it. Boa tarde a todos os professores assistindo esse vídeo. Nosso grupo é composto pelo João Henrique, Murilo Dornelas, Pedro Souza e eu, Ana Carvalho. O país que escolhemos apresentar é a Grécia. Decidimos por meio de sorteio entre os participantes. Contaremos sobre sua história, sua bandeira, culinária, religião e alguns pontos turísticos. Claro que também mostrar o nosso site, sua usabilidade, interface e o conteúdo que está contido nele. Boa tarde. Então, fizemos nosso site no WordPress e escolhemos o nome I Am Grace. Significa eu sou a Grécia e é bem simples, mas ficou muito bom. E aí aqui a gente temos o menu, que tem a aba, a página inicial, que é a Grécia. Sobre ela, pontos turísticos, imagens e site em inglês. Quando clicamos em site em inglês, ele traduz todo o site para a língua inglesa. E é como podemos ver. Voltamos para o site português e aí aqui tem um banner com um ponto turístico da Grécia. E aqui tem 3 posts onde colocamos e falamos sobre a simbologia da bandeira e significado das cores, história, culinária e religião, 3 curiosidades sobre a Grécia. Vamos começar pela simbologia da bandeira e o significado das cores. A simbologia da bandeira remete à importância que o grego dá ao seu território, fonte de orgulho nacional e também atrai turistas do mundo todo por sua beleza. O significado das cores. O azul simboliza o mar e o céu da Grécia, enquanto o branco é relacionado com as ondas do mar e as nuvens do céu. Hino da Grécia. O nome do hino da Grécia é Hino da Liberdade. Reconheço-te pelo gome do temível Gládio. Reconheço-te por esse rápido olhar, com que fitas o horizonte, saída das ossadas sagradas dos helenos, e pujante da tua antiga bravura. Saúde, saúde por liberdade. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre a história da Grécia. Os primeiros gregos chegaram à Europa pouco antes de 1500 a.C. Sua civilização ela governará tudo que se incluía entre Grécia, Egito e o Indo-Kush. Os gregos estabeleceram tradições de justiça e liberdade individual, que viriam a se estabelecer como bases da democracia contemporânea. Sua arte, filosofia e ciência tornaram-se fundamentos do pensamento e da cultura ocidentais. Eles se chamavam a si mesmos como helenos, todos que falavam grego. E os que não falavam grego eram chamados de bárbaros. Eles nunca formaram um governo nacional, ainda que por sua vez estivessem unidos pela mesma cultura, religião e língua. Seria ela o berço da filosofia, tendo vários filósofos famosos como Sócrates, Platão e Aristóteles, entre vários outros filósofos. Para os gregos antigos, o território era muito diferente do nosso conceito atual, pois para eles, onde havia grego, ali era a Grécia, ou Hélade, como eles chamavam. A história da Grécia pode ser dividida em 5 períodos, sendo eles o período micênico, do século XV a.C., o período homérico, do século XII a.C., o período arcaico, do século VIII a.C., o período clássico, que vai de 508 a.C. até 336 a.C., o período helenístico, do ano 336 a.C., quando Alexandre o Grande sobe ao trono macedônico, e até o fim do Império, no ano de
323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande. A culinária grega é tipicamente mediterrânea. É, tem ingredientes frequentemente usados. São os grãos, pão, vinho, peixes, queijos, presuntos e carnes, como coelho e aves. O azeite é o principal ingrediente típico de lá. A olive dá em todos os lugares. E os pratos típicos específicos são carne de cordeiro e porco, azeitonas calamata, queijo feta, folhas de uva, abobrinha e iogurte, e nas sobremesas, chamel e nozes, utilizando massa filo, com a baklava. O condimento popular que é o azeite, tem um prato que ele é fervido em lume e muito brando com a casca, ou mesmo com fatias de limão. E aí ocorre a infusão, que é deixar marinando por uma noite. E no dia seguinte ele é coado com um pouco de água. Se ele estiver muito ácido, é acrescentado um pouco de azeite. E esse condimento pode ser usado com fatias de pão, grelhado, sopa de feijão ou de grão, bico e na salada de tomate. E aí os pratos típicos têm burecas, tiganita, fava, bouro, marigirista e tarrana. Eu vou falar sobre a religião. Antigamente, a religião grega era baseada em contos e lendas, dado o nome da religião de mitologia grega, ou helenismo, onde existia deuses para tudo, desde o deus dos deuses, Zeus, ao deus do submundo, Hades. Ou seja, era uma religião politeísta. Politeísmo é a religião que tem mais de um deus. Eles não apenas utilizavam os deuses como adoração ou meio de explicação para as coisas sem coesão na ciência, como também como ensinamento. Eles iam em oráculos e templos para ter respostas para suas perguntas e curiosidades. A história da mitologia grega começa quando Gaia e Urano, Terra e Céu, se uniram e deram origem aos titãs, gigantes e ciclopes. Um dos mais jovens titãs acabou que roubou os céus de seu pai e comeu todos os seus filhos com Reia, mulher de Cronos, para que não sofresse o mesmo golpe. Porém, Reia escondeu Zeus em uma caverna em Creta. Quando atingiu a fase adulta, foi atrás de seu pai e tirou todos os seus irmãos, Hera, Poseidon, Hades e Deméter, de dentro dele. Logo, com a ajuda de todos, aprisionou Cronos no inferno. O amor entre Hera e Zeus deu origem também a outros grandes deuses: Apolo, Afrodite, Ares, Atena, Hefesto, Dionísio e Hermes. Mas, obviamente, isso não se estende por hoje no local. A Grécia hoje em dia é dominada pela Igreja Cristã Ortodoxa, devido à invasão romana do passado. Mas existem outras religiões não tão famosas, como o islamismo e outras religiões cristãs. E o paganismo grego, também dado como mitologia grega ou helenismo. Mas esse, por sua vez, só representa 10% da população grega, já que a Igreja Ortodoxa tem 90% da população. Em questão de religião, eles são um país contestador e conservador, ou seja, eles estão sempre mudando de opinião e conservando ela, como também fazendo muitas perguntas sobre o mundo. Curiosidades sobre a Grécia. A primeira curiosidade é que, com 11 milhões de habitantes, o país possui praticamente a mesma população da cidade de São Paulo. A segunda curiosidade é que a Grécia é o maior consumidor de per capita de azeite do mundo. A terceira curiosidade é que o pão é considerado para os gregos como um dom de Deus. Vou falar sobre um pouco dos pontos turísticos. Acrópole de Atenas e Partenon. No passado, essa área serviu como um centro político, um santuário religioso e fortificação militar. Grande parte da Acrópole
foi construída ao longo do século V a.C. Além do arquitetônico grego, também tem influência egípcia, pérsia e fenícia. Os ingressos para sua visita eles giram em torno de 30 euros para os adultos e 15 para estudantes. Sua abertura é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Museu de Acrópole. Foi inaugurado em 2009 e é um dos pontos turísticos mais movimentados de Atenas. Ele abriga obras como Muscoforo, as Cariátides, esculturas de figuras femininas que sustentam o Heratião, e mármore preservado do Parthenon. Ingressos para a visita custam apenas 5 euros, aberto das 8 da manhã até as 3 da tarde. Navagaio Beach. É uma praia conhecida como Praia do Naufrágio. Ela fica na ilha de Zakynthos e ela possui águas de um azul incrível. Por isso é considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Existem algumas outras praias que também vale a pena você dar uma visitada, sendo elas a Santorini, Mykonos e Naxos. Olímpia. Berço dos Jogos Olímpicos, a cidade preserva um ambiente sítio arqueológico. Foi tombado pela Unesco. Ele abriga construções históricas como o Templo de Hera, o Templo de Zeus, o Pelopion, área do altar de sacrifícios aos deuses, o Printaneu e o Fipneon, entre outros. Delfos. Delfos é um dos pontos turísticos mais famosos da Grécia e até hoje atrai muitos turistas. Ainda que não sejam os peregrinos que buscavam os conselhos das sacerdotisas, Pitia ou adoravam ao deus Apolo, como antigamente. O povoado fica ao sul do Monte Parnaso e tem uma vista incrível e abriga o museu e o famoso templo de Apolo. E aqui a gente pode ver que tem uma galeria de fotos da Grécia. Bom, agora eu vou falar a conclusão do grupo. In this work, we are able to conclude that Greece still maintains Mediterranean and as ancient customs. Seen as a tourism culture, still was a high sturgeons visibly in the streets. Its story participates in the several clashes, as well as invasions, for example, that Holy, which was the most impactful conflict for the future of Greece. Based on the relation with the group, it was good for integrate presentation works in the midst of a pandemic. It was something fun to do, which helped us not only in the geographical, historical, or related to English, but also in the or technology that developed over the years, make a damn-sided website. Nesse trabalho, podemos concluir que a Grécia ainda mantém costumes mediterrâneos e antigos, visto como um país turístico, ainda conta com uma alta carência visível em suas ruas. A sua história participa vários confrontos com também invasões, por exemplo, a de Roma, que foi o conflito mais impactante para o futuro da Grécia. Partindo da relação com o grupo, foi bom para a integração de trabalhos de apresentação em meio à pandemia. Foi algo divertido de fazer, que nos ajudou não apenas em conhecimentos geográficos, históricos ou relacionados ao inglês, mas também no nosso conhecimento técnico que se desenvolveu a fazer o site de tamanho tema. Obrigado pela atenção e até mais.